Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Hoje estamos aqui para a publicação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Nós estamos, ao longo desse trimestre, estudando sobre as parábolas de Jesus e em cada parábola extraindo riquezas espirituais para a nossa vida. Está aí a nossa lição da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Vou aproximar bem da câmera, né? Para que você veja esta lição, as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Já falamos que nenhuma parábola Jesus contou sem que nela houvesse um propósito muito especial. Quero aproveitar aqui para agradecer a você, meu irmão, que tem assistido esse vídeo muito respeitosamente, aqueles que têm feito comentários, né? Até mesmo críticas, né? Que são muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado pelas palavras também de incentivo e, né, o nosso vídeo retrasado atingimos aí acima das 1000 visualizações. Foi muito bom, fiquei muito feliz, glorifico a Deus por isso. É sinal que mais pessoas estão sendo atingidas pela palavra de Deus. Eu acho isso muito interessante porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não voltará vazia. Então acredito que o que temos falado aqui, né, tem ajudado muita gente. Nós publicamos este vídeo toda semana, né? Às vezes dá para a gente publicar na quarta, às vezes na quinta-feira, mas semanalmente eu tenho tido esta preocupação em publicar esse vídeo, né, Escola Bíblica Complementar, né, e gostaria que você compartilhasse com as pessoas do seu grupo, você se inscrevesse no canal, porque aí embaixo você tem inscrever-se, você se inscreve e assim que o vídeo é publicado ele já chega aí para você, né? Dá o seu like aí também, né? Tem essa mãozinha, você pode clicar aí e dar aí o seu joinha, como a turma diz, ou o seu like. Muito bem. E assim a gente vai estar divulgando a poderosa Palavra de Deus. Estaremos estudando, queridos, por ocasião desse vídeo, a lição número 9 para 2 de dezembro de 2018, cujo título é O Perigo da Indiferença Espiritual. O texto áureo diz assim: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, conforme consta de João capítulo 15 e versículo 14. A verdade prática nos diz: as palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. Muito bem. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 21, 28 a 32. De repente você que está assistindo o vídeo ainda não é matriculado na escola dominical, não tem essa lição, mas você tem um texto aqui que consta da sua Bíblia, Mateus 21, 28 a 32. Nós vamos ver aqui mais uma parábola que Jesus conta, da qual nós vamos extrair as lições que ele tem para nós. Muito bem. Jesus perguntou: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Jesus pergunta: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Mais um choque de Jesus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Muito bem, queridos, esta parábola, nós podemos dizer que o contexto maior dela é
a rejeição que os judeus tiveram a Jesus e a aceitação que os gentios tiveram a Jesus. Nós vamos dar alguns exemplos aqui. Há um texto, se não me engano, Mateus 23, 37, se eu não estou equivocado, de Mateus, Mateus 23, 37, que Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu, como a galinha, ajunta os pintinhos debaixo das asas, eu quis trazer vocês para junto de mim e vocês não quiseram. João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, foram feitos filhos de Deus. Então, irmãos, esta parábola ela é contada num contexto de indiferença. Há um texto que eu separei aqui para ler, eu achei ele muito interessante, que eu acho que seja uma síntese desta indiferença. Olha, está em Mateus 11, versículo 20 em diante. Fala das 3 cidades impenitentes. Então começou Jesus a lançar em rosto as cidades onde se operou, veja bem, a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, a Jesus diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Vamos aqui tomar Cafarnaum, irmãos, que foi um centro de operações de Jesus. Cafarnaum, Jesus morava lá. Pedro morava lá. A Bíblia vai nos dizer que foi em Cafarnaum que Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue. Foi em Cafarnaum que Jesus mandou que Pedro fosse ao mar, lançasse lá o anzol e o primeiro peixe que viesse dentro da sua boca teria uma moeda que ele pagaria o imposto dele e de Jesus. Não é? Foi em Cafarnaum que Jesus curou um homem possesso. Foi em Cafarnaum que Jesus fez a chamada de Mateus. E assim, irmãos, daria para a gente enumerar aqui vários milagres. Né? E qual foi o grande pecado de Cafarnaum? O grande pecado de Cafarnaum foi a indiferença. Né? E o grande pecado, de um modo geral, dos judeus foi a indiferença. Como disse João, e eu citei agora há pouco, ele veio para o que era seu, os judeus, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós vamos ver Paulo falando em Romanos, né, que nós, que éramos jambuzeiro bravo, né, fomos enxertados na oliveira, né, e os judeus, que eram ramos comuns, ficaram desligados. Né? Estou aqui parafraseando. Então nós estamos como que enxertados. Nós vamos ver que a quem Jesus elogiou, né, e disse que a sua fé era tão grande que em Israel ele não tinha encontrado igual, foi o centurião de Cafarnaum, a mulher cananeia. Jesus foi surpreendido por aquela mulher. A mulher conseguiu surpreender o autor da fé. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. A mulher clamava por uma cura da sua filha que estava miseravelmente endemoniada. Então, irmãos, esta parábola é contada para nos advertir sobre o perigo da indiferença. Né? Nós termos o acesso, nós termos a oportunidade, ainda agora no culto passado, eu falei na igreja, falei, irmãos, aproveite o tempo.
não é? Você às vezes que é solteiro, pode ir à igreja. Não deixe, pelo amor de Deus, acontecendo um culto na igreja e você em casa assistindo televisão, você em casa deitado, você jogando bola lá no campo enquanto o culto está acontecendo, você no cinema, no teatro. Pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa, porque vai chegar o tempo em que você vai desejar ir à casa de Deus e não vai poder mais. Às vezes a velhice, a doença e o tempo nos corrói. Então aproveite o tempo, né? Não há coisa pior do que a indiferença, né? Nós vemos países onde o evangelho é proibido, países hostis ao evangelho. Irmãos estão se reunindo nos cemitérios, se reunindo nas cavernas, se reunindo nos subsolos, nos subterrâneos, irmãos, não é? Porque não podem, não é, se reunir publicamente, não tem acesso à Bíblia. Às vezes a Bíblia tem que correr de mão em mão para que o irmão possa ler uma passagem. Eu fiquei emocionado há anos atrás, que um missionário disse que esteve aí em um país, não sei se na China, não é? Que os irmãozinhos tinham cada um uma folha da Bíblia, e ele ficava ali, não sei se um dia ou dois, com aquela folhinha, a folha, ele pingava as lágrimas na folha, daqui a pouco o outro irmão dizia, me dê a folha que eu quero ler, ele passava a folha para o outro, aí recebia outra folha. Então, irmãos, veja a dificuldade, e nós muitas vezes temos tanto e não valorizamos. Irmãos, aqui uma palavra de Deus: não espere o tempo do aperto, não espere o tempo da dificuldade para você valorizar o que você tem. Tenha esta arte de, mesmo em meio à fartura, mesmo em meio a essa porta larga, aberta que nós temos aí para o Evangelho, a gente valorizar, irmão. Porque pode chegar um tempo que nós não tenhamos essa fartura, não é? E que nós não venhamos a dizer, eu era feliz e não sabia. Então, esta parábola que Jesus conta, né, desses dois filhos, né, que o homem mandou a um, vai, e ele disse assim que não queria ir, mas depois foi. Fala aqui dos gentios, né, que no primeiro momento mergulhados no pecado, naquela coisa, mas quando conheceram a luz do Evangelho, se arrependeram e foram. E o segundo filho, ele disse que ia. Toda a estrutura religiosa, né, toda a revelação, né, são, eu digo até, fiéis depositários da revelação, os judeus, né, mas não valorizaram. Jesus disse, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é? Citando lá um trecho, se não estou equivocado, de Isaías. Muito bem, então, a primeira coisa, irmãos, que o tempo vai voando, em primeiro lugar, eu gostaria que nós destacássemos aí o valor da obediência. O valor da obediência. Não adianta dizer eu vou e não vai. É preferível, não é o ideal, mas é preferível que diga não vou e ir. Né? Porque quem foi, mesmo dizendo que não ia, obedeceu. E quem não foi, mesmo dizendo que ia, desobedeceu. Então, o valor da obediência. Eu quero fundamentar isso no texto áureo que diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E se eu não fizer o que ele manda? Eu vou ser o inimigo? Não é? E provavelmente, porque se o texto diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, então, no mínimo, se eu não faço o que ele manda, eu não sou o seu amigo. Ok. Na leitura semanal de terça-feira, o texto de 1 Samuel 15, 22, diz assim, Deus preza mais a nossa obediência do que os nossos sacrifícios. A Bíblia diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Muito provavelmente aqui seja o texto lá de Saul, né, que ofereceu até sacrifícios, mas em desobediência, porque ele não era a pessoa autorizada a fazer sacrifício. Quem tinha que fazer era o sacerdote, e o sacerdote era o muito digno Samuel. Então, fez o sacrifício, mas desobedeceu. Então é melhor obedecer do que sacrificar. João capítulo 14, versículo 15, há um texto que expressa que o amor ao Senhor Jesus é demonstrado pela obediência.
E a leitura de quinta-feira, Atos 5:29, eu quero procurar esse texto aqui, Atos 5:29, que fala que a obediência ao Senhor tem prioridade sobre a obediência civil. Atos 5:29, vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Vamos ver como nos diz o texto aqui. Pedro diz àquelas autoridades: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Às vezes, nós temos que desobedecer até uma lei do nosso país, se esta lei fere o obedecer a Deus. Nós temos que obedecer nossas autoridades, obedecer às leis. O crente tem que ser um exemplo de cidadão. Agora, se esta lei fere as leis de Deus, obviamente que nós não vamos obedecer. Você tem que obedecer ao seu pai e à sua mãe. Mas se este mandamento de papai e mamãe está ferindo a lei de Deus, aí papai e mamãe, vocês são maravilhosos para mim, eu te amo, eu honro vocês, agora não vou obedecer este mandamento porque fere a palavra do Senhor. Então, é mais importante obedecer a Deus do que obedecer até as leis civis. Então, em primeiro lugar, o valor da obediência. E você pode enumerar outras coisas aí daquele que é obediente. Segundo lugar, eu quero enumerar aqui, irmãos, que ações valem mais do que palavras. Ações valem mais do que palavras, Tem um ditado que o exército usa muito, que diz assim, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, Eu, há poucos dias, apresentei uma criança na igreja e eu disse aos pais, eu falei, olha, nossos filhos não estão ouvindo muito o que nós falamos como pais. É bom aconselhar, o pai deve aconselhar, mas eles ouvem muito pouco, irmãos. Eles não estão prestando atenção no que a gente fala, eles estão vendo as nossas ações. E aí eu disse para aquela mãe, você quer dar um presente ao seu filho? Ame o pai dele. E disse para o pai, você quer dar um presente ao seu filho? Era uma filhinha, a sua filhinha? Ame a mãe dela. Então, as nossas ações, o nosso procedimento, os nossos filhos estão até de costas, eles estão nos vendo. E eles serão, não o que nós falamos para eles, mas aquilo que eles virem em nós. Então, ações valem mais do que palavras. O rapaz disse assim, eu vou, papai. Que bom, mas não foi. A ação derrubou o que ele falou. O outro disse assim, eu não vou, mas foi. Então, a palavra não foi boa, mas a ação superou a palavra. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é o aspecto surpreendente do reino dos céus. Irmãos, quem entra no reino dos céus, quem se dispõe a acompanhar Jesus, se prepare para ter surpresa. Quando eu penso que vou receber, não recebo. Quando eu penso que não vou receber, recebo. Quando eu penso que Deus, ele vem por cima, ele aparece por baixo. Quando eu penso que ele vem por aquela porta lateral da direita, ele aparece pela da esquerda. Quando eu marco um encontro com ele, ele não vai. Quando muitas vezes eu não marco, ele vai. Quando eu vou para a sua casa pensando que vou receber tudo, não recebo nada. Quando eu vou pensando que não vou receber nada, recebo tudo. Deus é Deus, pela capacidade extraordinária que possui de nos surpreender sempre. Nessa parábola, nós vemos o aspecto surpreendente. Quem foi o filho que obedeceu? O que disse que não ia. Quem foi o filho que desobedeceu? Aquele que disse que ia. E como nós vemos isso, irmãos, na nossa comunidade religiosa? Às vezes você chega numa igreja, chega em um departamento, aí o irmão diz assim, olha pastor, olha maestro, conte comigo para o que der e vier. Às vezes você não conta com ele nem para o que der, quanto mais para o que vier. Quando você procura, cadê? Não está. Aí o outro que não falou nada,
Pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Ô, meu irmão, agora, eu estou aqui esperando fulano. Não, pastor, estou aqui. Não é? Aí você diz, mas que surpresa, rapaz, quem eu menos esperava, não é? Apareceu. O reino dos céus é um reino de surpresas. Deus tem muita surpresa para a sua vida, meu irmão. Não é? Paulo disse assim, quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Meu Deus do céu. Quando eu penso que estou forte, aí eu estou fraco. O que é isso? Surpresa. Eu citei, né, a questão do centurião de Cafarnaum. Né? Quem imaginaria, irmãos, que Jesus ia dizer que nem em Israel encontrou tanta fé? Quem imaginaria que o centurião de Cafarnaum subiria no primeiro lugar do pódio na fé? Não é? Quem imaginaria? Não é? Quem imaginaria, né, da nossa lição anterior, né, que quem socorreria aquele homem caído seria um samaritano? Não é? Então, reino de Deus, ele foge às nossas previsibilidades. Não vá trabalhar com Deus com previsões, porque Deus, ele não cumpre a minha agenda nem a sua agenda. Deus não é refém do meu relógio, da minha agenda, das minhas previsões. Deus é Deus pela capacidade que tem de nos surpreender. Quarto lugar, é preferível um mau começo com um bom fim que um bom começo com um final ruim. É preferível que se tenha até um mau começo, mas que termine bem. Alguém até costuma dizer assim, que muitas vezes não importa tanto como você começou, mas como você vai terminar. Não é? A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Né? Às vezes nós começamos um projeto e somos tão criticados. Né? Isso aí não vai dar nada, né? Isso aí não vai chegar em lugar nenhum. Ninguém nunca fez isso, você agora está inventando de fazer esse negócio. Está vendo que isso não é para você, mas você persevera, né? Você insiste. E no final, o nome do Senhor é glorificado e você é exaltado. Então, a questão não é como começa, mas a questão é como termina. Muita gente começou tão bem e hoje você nem sabe onde ele está. Outros irmãos eram anônimos, ninguém dava nada, ninguém valorizava, era um Zé Ruela, era um Zé Ninguém, um Zé Goiaba, jogado lá no canto, né? E hoje, não é? Hoje é uma figura de destaque, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então, veja bem que o primeiro filho começou bem. Esse eu vou, mas não foi coisa nenhuma. Como é que foi o final da tarde daquele jovem? Você não disse que ia, meu filho, você é um desobediente, não é? Agora vai ficar de castigo aí. Não é? Não vou lhe dar a mesada esse mês, né? Você deixar de ser desobediente. E o final dele foi o título de filho desobediente. Mas o primeiro que disse que não ia, e o pai pode até ter ficado triste, não é? E pode até ter falado alguma coisa. No final, ele chega com o serviço pronto e traz alegrias para o seu filho. Então, queridos, é preferível. É bom que comece bem e termine bem. Esse é o padrão nota 10. Mas se for entre começar bem e terminar mal, é melhor começar mal e terminar bem. Eu deixo esse quarto ponto para você explorar. Em quinto lugar, o perigo da incoerência. Há poucos dias nós ministramos uma palavra para obreiros, baseados ali em Hebreus capítulo 12, que diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. E pegando essa questão do embaraço, eu falei sobre 4 embaraços que comprometem a vida de um obreiro. E o primeiro embaraço que nós falamos ali foi o embaraço da incoerência. O que é incoerência, irmãos? É quando o meu discurso falado não corresponde com a minha prática. Né? Então isso é incoerência. Nós vamos ver aqui no segundo tópico e o subtópico 3 que eu anotei aqui,
segundo tópico e subtópico 3. Tem uma observação. Veja, palavras e ações devem se coadunar. Os discípulos de Cristo são chamados a manifestarem um estilo de vida no qual as palavras e as ações se coadunam, se alinham, né? Isto é, não se contradizem, pois expressam uma coisa só, a palavra e a ação. No Sermão do Monte, Jesus ensina aos seus discípulos que o falar destes deve ser sim, sim, não, não. Mateus 5:37, parte B. Infelizmente, a prática de falar e não agir em conformidade é um triste reflexo do decaído e mau caráter humano. Como discípulos de Jesus e cidadãos do reino, ele requer uma equivalência entre aquilo que dizemos e aquilo que vivemos. Temos aqui uma referência, Salmo 15, versículos de 1 a 5. Não pode haver um padrão duplo na vida dos discípulos do Mestre, ou seja, dizer uma coisa e fazer outra e vice-versa, conforme Tiago 1,25 e Tiago 2,12. Na síntese do tópico, nós temos aqui: quando as palavras não condizem com a prática, um problema se instaura, pois a hipocrisia passa a imperar. Isso é uma frase para a gente anotar. Quando as palavras não condizem com a prática, um problema se instaura, pois a hipocrisia passa a imperar. Os dois filhos foram incoerentes. Até porque o que diz que ia, não foi. O que disse que não ia, foi. Isso é incoerência. A incoerência do segundo, no final, terminou bem, que eu falei aqui, é melhor o final do que o começo. Mas incoerência. Isto é um perigo. Isto é um perigo. A gente que prega, a gente que ensina, a gente que diz na rua que a gente mora, que a gente é crente, a gente que lá no lugar de trabalho, diz que é crente, na faculdade, no colégio, ou nos ambientes que a gente convive. Se a gente é crente, a gente precisa refletir esse aspecto da nossa crença. Jesus disse assim: vocês são luz do mundo. E você não pode pegar uma luz, disse Jesus, uma lamparina, e colocar debaixo do alqueire, mas coloca-se ele no velador, para que fique numa posição alta e dê luz a toda a casa. Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As pessoas não estão ouvindo muito a nossa pregação, eles estão nos observando. Certo líder religioso do passado, ele disse assim: pregue o Evangelho, e se possível com palavras, Então, que até sem palavras a gente possa pregar. É muito ruim você comprar, não pagar, você prometer, não cumprir, você falar, não viver o que você está falando. Isso nos enfraquece. E eu quero até colocar aqui que nada tem nos enfraquecido mais do que as nossas incoerências. Sexto lugar, as ações marcam mais que palavras. Aqui o autor vai chamar de palavras estéreis, palavras que não produzem ação. Teorias, muitas vezes, mas que não existe prática. Então as ações, elas não só valem mais do que as palavras, que foi o nosso segundo tópico, mas elas marcam mais do que palavras. O que vai marcar meu ministério? O que vai marcar a sua passagem por esta família abençoada? O que vai marcar sua estada nesta empresa? O que vai marcar o período que você passou na sua faculdade? Não foi o que você falou. As pessoas vão lembrar de você por aquilo que você fez, por aquilo que você era. Não, aquela moça, eu nem lembro o que falou, mas eu lembro do testemunho dela. Eu me lembro que na quinta série, 1975, estudei com uma moça que era crente numa denominação,
E olha, irmãos, que moça de um exemplo, né, assim, de uma vida exemplar. Né? Até o professor tinha um respeito, ela era muito boa em português, o professor tinha um respeito muito grande para ela. Se a turma ia contar uma piada, ela estava perto, a turma dizia, não, fulano está aqui, vamos. Eu vi o respeito da turma. Eu era um garoto, né? 1975, aí com os meus 12 anos de idade, por aí. E lembro disso, ficou impactado. Me pergunte se uma coisa que ela falou que eu não lembro. Agora, a sua postura, a sua atitude, né, as suas reações como cristão, eu nunca vou esquecer. Porque as palavras, as ações, elas marcam mais do que as palavras. Às vezes você visita um irmão no hospital, não precisa ser pastor, irmão, para visitar alguém no hospital. Você que é membro pode. E essa pessoa nunca vai esquecer. Olha, irmã Mariazinha, irmã Benedita, irmão Antônio me visitou no hospital. O que foi que ele falou? Nem lembro, mas eu nunca vou esquecer que ele me visitou. Ações marcam mais do que as palavras. 7º lugar, o cuidado com a precipitação em nossas promessas. Cuidado com o que você promete, né? Porque às vezes você não pensa, né? Não avalia antes e fala, e depois tem que cumprir. Né? Então, de repente, esse filho que disse que ia, ele não pesou. Né? Porque, de repente, essa tarefa, né, demandava sacrifício. Né? E tem pessoas que não estão prontas a sacrifício, não estão prontas à doação, não estão prontas a um esforço maior. Mas, não, deixa comigo que eu vou. Aí depois que pesa, né, aquela ação que ele tem que tomar, aquela atitude, não é, ele dizia, pai, não vai dar. E por que falou, meu irmão? Porque você não pesou antes, né? Muito cuidado com a precipitação, porque às vezes a gente fala, não é, e não pesa o que a gente está falando. Isso termina comprometendo o que nós prometemos fazer. Fica aí para você também pensar. Em 8º lugar, vem outra coisa que eu falei sobre o cuidado com a precipitação em nossas promessas. Em 8º lugar, o cuidado com a manutenção, com a sustentabilidade das promessas. Né? Então alguém diz, olha, vou dar um exemplo aqui, né? Alguém diz, olha, enquanto você estiver construindo essa casa, eu vou estar aqui dando a minha mão de obra. Aí só que a obra demora. E agora para você sustentar o que você prometeu. Isso é um exemplo, né? Existem outros exemplos, né? A gente promete e depois, quando avalia o peso daquilo, o custo daquilo ali, né? Aí você não sustenta. Né? Prometer e sustentar o que prometeu, isso é uma virtude. Né? Porque às vezes cumprir esta promessa requer resiliência, requer renúncia, requer despesa, requer uma série de coisas. E você tem que sustentar. A sua promessa tem sustentabilidade. Nós vamos ver que o que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, esse povo depois, né, no tempo de Moisés, veio no deserto. Né? Deus não é humano como a gente, nós vamos pensar humanamente. Né? Deus disse, não, eu acho que eu vou prometer lá para Abraão. Abraão, né, me agradava, coisa desse tipo, mas esse povo está me dando muito trabalho, eu não vou. Não, ele disse, eu vou sustentar, porque eu jurei pelo meu nome. Então eu vou manter, para que esse povo seja trabalhoso, eu vou sustentar o que eu prometi. Isso eu chamo de sustentabilidade da promessa. E coloco aqui o cuidado com a manutenção da sustentabilidade, né, da promessa. Vamos então para o 9º ponto. O cuidado com a lembrança do que prometemos é outra coisa, né? Sustentar é uma coisa, agora lembrar. Às vezes a gente promete, mas esquece. E alguém disse, né, assim, num discurso bastante radical, disse assim, que esquecimento é falta de responsabilidade. Que Deus nos ajude, né? Que às vezes a gente esquece de alguma coisa, né? Mas alguém disse que você nunca esquece daquilo que você considera importante. Então, cuidado com a lembrança do que prometemos, né? Prometemos e esqueci.
Então, às vezes prometemos e não damos importância àquilo que prometemos, né? Prometemos e não temos responsabilidade com aquilo que prometemos. Então, cuidado com a lembrança do que nós temos prometido. Em 10º lugar, o cuidado com as consequências do que prometemos. Você prometeu alguma coisa, já avaliou as consequências? Não estou dizendo aqui o durante o cumprimento, estou falando o resultado final de tudo isso. Você já analisou as consequências? Né? E às vezes promete, né? Mas não avalia as consequências. Né? E as consequências muitas vezes nos fazem sofrer. Nós temos que ter cuidado com as consequências daquilo que prometemos. O filho disse que ia e não foi. Jesus não prossegue contando essa história, mas ele sofreu consequências porque não foi? Claro que sofreu. Né? Então, precisamos ter muito cuidado. 11º lugar, isso aqui está recheado, nós vamos citar aqui para você 12 pontos importantes. É melhor um arrependimento genuíno do que uma disposição falsa. Olha que coisa interessante. É melhor um arrependimento genuíno que uma disposição falsa. O que foi que aconteceu com o segundo filho que disse que não ia? A Bíblia diz que ele se arrependendo foi. Então, um arrependimento genuíno, irmãos, longe de nos jogar para baixo, longe de nos desvalorizar, não é? Longe de nos tornar menores, ele nos enobrece. E um arrependimento genuíno vale muito mais do que uma disposição falsa. O que é que adianta prometer e colorir e enfeitar e vamos fazer e não fazer coisíssima nenhuma? Né? Às vezes é muito melhor um arrependimento genuíno. Foi o caso que nós vimos do filho pródigo. O que acontece com o filho pródigo? Ele vai e gasta tudo, mas ele quando volta, não é? Ele volta com um arrependimento genuíno, não é? Ele volta e diz: olha, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um dos teus jornaleiros, como um dos teus empregados, né? E o filho mais velho, né, ali, pronto, disse: meu pai, o senhor nunca me deu aí nenhum carneiro para eu matar e me divertir com os meus amigos, nunca me deu um novilho, nunca me deu aí um animal para eu comer, fazer uma festa com os meus amigos, agora para esse aí que desperdiçou tudo, o senhor dá. Ora, você vê um coração, irmãos, soberbo, né? O coração fica apresentando, se auto-justificando, né? Mas quem se dá bem nesta parábola? O filho pródigo, né? Que com um arrependimento genuíno, é como a oração do publicano e do fariseu. O fariseu diz: graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens roubadores, adúlteros, né? Mas não sou nem como esse publicano. Ganhou nada. E Jesus disse que o publicano que batia no peito, dizendo que era um pobre pecador e que o Senhor tivesse compaixão, misericórdia dele, foi quem foi justificado. Então, queridos, é melhor um arrependimento genuíno do que uma disposição falsa. E por último, o cuidado com a indiferença espiritual, que aqui eu quero deixar o registro de Cafarnaum, Betsaida, das cidades que presenciaram a maior parte dos milagres de Jesus, mas que foram indiferentes. Jesus diz: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se lá em Tiro e Sidom fossem feitos os milagres que em ti foram feitos, Tiro e Sidom estariam no juízo muito melhor do que vocês, ou estará muito melhor do que vocês. Se lá tivesse sido feitos os milagres que em vocês foram feitos, Tiro e Sidom estaria muito lá em cima. Nós vamos ver quando Jonas vai a Nínive, uma cidade discriminada por Jonas, mas quando Jonas anuncia ainda 40 dias e Nínive seria subvertida, a Bíblia diz, irmãos, que o rei desce do trono, se veste de pano de saco e proclama um jejum, inclusive entre os animais. Eu nunca vi isso na Bíblia,
Então foi algo extraordinário e Jonas ficou chateado. Veja só, né, como são as coisas. Né? Então, cuidado com a indiferença. Jonas pregou na cidade de Nínive, mas parece que não queria que ninguém, foi o pregador que queria que ninguém se convertesse. Né? Ficou indiferente à situação do povo. Aí, quando ele deita no chão, querendo morrer, aí Deus faz nascer uma boboreira, cobre a cabeça dele, vem uma sombrinha, e ele diz, oh glória, né? Mas daqui a pouco a boboreira morre, né? E ele começa a se lamentar. Aí Deus diz, você tem compaixão, Jonas, né? Dessa boboreira que nasce hoje, morre amanhã, e eu não teria compaixão de uma multidão, me parece 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Cuidado com a indiferença. A indiferença é quando nós não damos importância àquilo que devíamos dar importância. Meus amados, fica aí mais um vídeo, né, com alguns tópicos complementares à sua lição. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoadíssima, uma escola dominical frutífera, né? E até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até a próxima.